Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, sejam bem-vindos ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Cláudia Lorenzo, eu sou pediatra, neonatologista e presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Catarinense de Pediatria. E hoje eu vou abordar um tema que eu gosto muito, a prescrição literária. Por que o livro é o melhor estímulo para o cérebro de uma criança? Falarei hoje sobre como a leitura compartilhada estrutura o cérebro em desenvolvimento e, mais importante, como prescrever isso na prática clínica. Mas como seria isso? Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho do que os estudos clássicos nos mostram sobre esse tema. Em 2012, um estudo de Howe e colaboradores encontrou que crianças expostas à leitura compartilhada diariamente apresentavam um vocabulário 25% maior aos 3 anos de idade em comparação com crianças sem essa exposição. Eles chamaram esse achado de gap linguístico, e isso é um achado que pode ser mensurável. Já em 2015, Hutton e colaboradores, para investigar a questão da ativação cortical, utilizaram ressonância magnética funcional para rastrear o que acontece no cérebro de crianças entre 3 e 5 anos de idade durante a leitura compartilhada. O achado principal foi de que a leitura interativa, aquela onde o responsável, o pai ou a mãe, faz perguntas e aguarda respostas, nomeia objetos, isso tudo ativa simultaneamente o córtex temporal superior, o giro temporal médio e redes frontais mediais. Essas regiões são responsáveis por vários elementos e funções e ativações importantes. O córtex temporal superior, pelo processamento fonológico e compreensão semântica, o giro temporal médio, com o processamento visoespacial da imagem e integração do símbolo visual com o significado. Já as redes frontais mediais estão relacionadas com a atenção sustentada e o controle inibitório, uma vez que nesse tipo de interação a criança precisa focar a atenção, inibir impulsos concorrentes e manter a narrativa em sua memória de trabalho. Porém, isso aqui é bem importante, essa ativação não ocorreu durante a leitura passiva, onde a criança apenas escutava a história lida para ela. Esses autores demonstraram também que outras formas de leitura passiva, como leitura ao telefone, televisão ligada contando uma história, ou simplesmente apontar figuras num livro sem interação dialogada com a criança, não resultavam no mesmo padrão de ativação cerebral. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses processos cognitivos, a diferença entre eles, como esses mecanismos e ativações ocorrem de forma diferente nas diferentes faixas etárias. A Associação Americana de Pesquisa Educacional publicou no seu periódico Educational Research, em 2010, um painel nacional de alfabetização infantil, uma extensa meta-análise que demonstrou quais medidas de literacia na primeira infância se correlacionam com o desempenho posterior em alfabetização. Esse relatório traz uma série de meta-análises de uma abrangente coleção de estudos experimentais e quase experimentais sobre métodos de ensino e alfabetização precoce, na pré-escola e jardim de infância, que foram publicados em periódicos com revisão por pares. Estas análises examinam os efeitos da instrução baseada em códigos, da leitura compartilhada de livros, de intervenções em casa com os pais, de intervenções na pré-escola ou jardim de infância e do ensino precoce da linguagem receptiva e expressiva. E quais foram os principais achados? Nos bebês de 0 a 12 meses, recém-nascidos e lactentes, o foco não é ainda o processamento fonológico refinado,
Os estudos enfatizam que nessa faixa etária o que se está construindo é a atenção conjunta, inicial ou atenção compartilhada, onde o bebê começa a acompanhar com o olhar a sequência de páginas, a voz do cuidador, as vias de atenção ventro-dorsal estão ativadas. A formação do apego seguro através da rotina de leitura, o contato físico, o tom de voz previsível e ritmo, isso tudo é substrato biológico para habilidades como empatia e regulação emocional futura. E também o processamento visoespacial primitivo. Os contrastes, os movimentos de páginas são essenciais para o reconhecimento de padrões visuais. Agora, na primeira infância, crianças de 1 a 3 anos, o que explode é a aquisição lexical. Aquele mesmo autor Howe, em 2012, mostrou que a quantidade e qualidade do input parental prediz vocabulário expressivo e receptivo. E os mecanismos ativados nessa faixa etária são o processamento fonológico em alta velocidade, o controle inibitório inicial e a teoria da mente incipiente. O processamento fonológico em alta velocidade, a criança começa a discriminar sons, produzir sílabas e palavras. No controle inibitório inicial, a criança pequena começa a conseguir esperar a sua vez na conversa de leitura. Inibe respostas impulsivas, começa a aprender a respeitar os turnos dialógicos. Em relação à teoria da mente, ela começa a entender que personagens têm intenções, têm desejos. Por exemplo, o papai começa a contar: a galinha foi botar e a criança completa: ovos. Isso requer inferência. Já na idade pré-escolar, é onde Hutton conseguiu documentar mecanismos bastante refinados. A consciência fonológica avançada, por exemplo. Nas histórias com rimas e aliterações, as crianças já começam a manipular os sons da fala. É o que chamamos de habilidades fonológicas. Essas habilidades são precursoras da aquisição da leitura mais tarde. Outro elemento é a empatia e regulação emocional pela narrativa. Nessa faixa etária, crianças conseguem se colocar no lugar do personagem, processar conflitos e pensar em soluções de problemas simples. Em relação à teoria da mente, ela começa a ficar mais sofisticada. As crianças já conseguem acompanhar intenções conflitantes, mentiras e identificar diferentes estados de humor. Todas essas habilidades preparam a criança para os desafios da próxima fase, que nós chamamos de idade escolar. Esse painel nacional de alfabetização infantil sintetiza, então, que todas essas habilidades predizem uma prevenção de dislexia ou dificuldade de aprendizagem com um tamanho de efeito bastante robusto, com reduções de risco de até 40%. Os autores reconhecem, é claro, as limitações metodológicas dos estudos envolvidos nas meta-análises. O estudo de Hutton, por exemplo, em 2015, foi realizado com uma população com N de 18 crianças nessa faixa etária de 3 a 5 anos, cujos pais liam diariamente para elas. Isso acontece predominantemente em classe média, em crianças de classe média, com neuroimagem disponível. Mas é um efeito robusto, é algo robusto, embora não represente necessariamente todos os contextos. Por exemplo, crianças de alto risco neurobiológico, como prematuridade extrema, exposição a álcool ou drogas na gravidez, desnutrição e outros agravos pré, peri e pós-natais, podem ter padrões de ativação diferentes ou períodos sensíveis mais restritos. A literatura ainda é mais escassa nessa população. Uma segunda limitação é que a maioria dos estudos é feita em inglês ou línguas germânicas. O português tem uma estrutura morfossintáxica diferente. Assim, os achados provavelmente podem ser generalizados, mas com esse cuidado. Ou seja, pessoal, nós temos evidências para embasar a prescrição literária.
Por essa razão, a Academia Americana de Pediatria, em uma publicação de 2014, já recomenda claramente que os pediatras devem prescrever leitura compartilhada como intervenção preventiva na primeira infância. E a implementação é bem simples. São basicamente 4 passos. O primeiro passo é o rastreamento inicial. Na consulta de 2 meses do bebê, você já deve fazer de rotina a seguinte pergunta: vocês estão lendo para o bebê em casa? Se a resposta for não, você já deve começar a intervenção. Não precisa de nenhum teste elaborado. O segundo passo é a prescrição estruturada. Então, para crianças de 0 a 12 meses, 10 a 15 minutos diários são suficientes. Os livros devem ser aqueles com contrastes ou texturas e deve ser enfatizado ao responsável para que ele fale com o bebê durante a leitura, que nomeie cores, os animais. A voz dos pais é praticamente uma aula. De 1 a 3 anos, o tempo pode ser um pouquinho maior, entre 15 e 20 minutos diários, e livros especialmente com rimas. O responsável pela criança deve pausar, deixar a criança completar a palavra rimada, por exemplo, menina bonita do laço de fita. A criança vai gostar de participar e vai pedir para ler a mesma história dezenas de vezes. Entre 4 e 6 anos, o tempo pode ser em torno de 20 ou 30 minutos, depende da criança, utilizando livros que trazem narrativas mais complexas, que contam histórias. Então, oriente os pais para que façam perguntas, por exemplo, por que o Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta? E aguarde as respostas. Um terceiro passo recomendado é a entrega de material. A Associação Americana de Pediatria recomenda que os pediatras tenham livros disponíveis no consultório para mostrar, para prescrever ou mesmo emprestar. Parece simples, mas faz diferença. Eles observaram que uma criança que leva uma prescrição literária, um livro emprestado ou mesmo um doado numa consulta tem muito mais chance de que os pais leiam para ela. E o quarto e último passo é o acompanhamento. Na consulta seguinte, você pergunta: como foi a leitura? Reforce isso sempre, porque isso normaliza, engaja e responsabiliza tudo ao mesmo tempo, tanto pais quanto crianças. Eu queria falar também um pouquinho sobre um outro grupo de risco que precisa dessa intervenção de forma mais intensiva, mais do que todas. São aqueles bebês e crianças pequenas com baixa estimulação em casa. Podem ter motivos relacionados ao cuidador, como, por exemplo, depressão, analfabetismo parental ou falta de acesso a livros. Essa criança precisa ainda mais da prescrição, desse encorajamento ou até de encaminhamento para programas comunitários, bibliotecas públicas, programas educacionais e programas de estimulação precoce. Aquele primeiro autor, o Howe, mostrou que o input parental é modificável, ele não é um destino, e nós, pediatras, devemos identificar e podemos ajudar. Porque é aí que entra o nosso papel de prescritores de leitura compartilhada. Assim como nós já prescrevemos o Tummy Time para bebês, nós sabemos que muitas intervenções na pediatria são comportamentais e não farmacológicas, e essa é mais uma delas. Então, para concluir, eu quero enfatizar que a leitura compartilhada não é um bônus pedagógico, é uma intervenção neurofisiológica. Que ao vermos bebês de 2 ou 3 anos com baixa exposição a livros, devemos pensar que talvez nós estejamos prescrevendo pouco. E por isso eu quero deixar aqui uma provocação. Na próxima consulta de puericultura, façam aquela pergunta sobre leitura. Prescrevam um livro e orientem o que é uma leitura dialogada e acompanhem o desenvolvimento dessa criança. Vocês vão ver a diferença. Agora eu vou ficando por aqui. Agradeço por me acompanharem nesse episódio e convido a todos a conhecer os outros episódios produzidos pelo SCPcast.